Olá, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana, de Língua Portuguesa. E para hoje temos gênero textual, resenha crítica. Bem, o que é uma resenha crítica, professora? A resenha crítica ela tem o objetivo de analisar uma obra, um filme ou um artigo. É importante destacar que na produção desse conteúdo é preciso fazer uma análise crítica sobre o documento aí solicitado, sem deixar de mencionar os aspectos positivos e negativos. A resenha é uma abordagem para a construção de uma análise. Tem aspectos que vão descrever, enumerar e falar o que é relevante e o que não é. A resenha é um texto que serve para apresentar ao outro que ele não conhece, algo que é desconhecido. Então, a resenha faz muito bem isso, ela apresenta. Bem, a resenha crítica, ela é um gênero textual que tem informação, descrição e opinião. Isso, de uma determinada obra. O resenhista, ele consegue sintetizar as ideias e expor as suas apreciações. Consegue até influenciar os seus leitores. Então, a resenha ela tem essa função de fazer uma análise interpretativa da obra, expondo considerações pessoais sobre o objeto analisado. E aí a gente consegue relacionar resenha crítica com jornalismo, isso mesmo. A resenha ela é utilizada como forma de prestação de serviço. É um tipo, de texto que dá origem aí à opinião e que consegue reunir comentários, de origem pessoal e julgamentos aí do resenhador sobre o que ele está sendo, sobre o que está sendo analisado. O objeto da resenha pode ser de qualquer natureza. Um jogo de futebol, por exemplo, pode ser tema para uma resenha descritiva ou crítica. Para apresentar uma resenha, é importante o quê? Dar uma ideia resumida dos assuntos aí tratados e apresentar o maior número possível de informações, justamente para dar ao leitor requisitos mínimos para que ele se oriente, As resenhas críticas elas são trabalhos rotineiros de acadêmicos e até alguns jornalistas, que são responsáveis aí para analisar determinados temas, e transmitir isso ao público. Bem, citaremos alguns fatores que são essenciais para a construção de uma resenha crítica. São dois, Apresentar detalhadamente as principais informações da obra resenhada, os argumentos e o ponto de vista. No primeiro, é descrever, a estrutura da obra, assim como o foco do seu conteúdo, E já no segundo é confrontar essas informações com os argumentos e os pontos de vista de diferentes autores aí. Então, são dois, vamos repetir. Principais informações da obra, que é justamente coletar essas informações e mostrar aí qual que é o argumento, qual que é o ponto de vista que vai ser defendido. São pontos cruciais, na obra. E é interessante a gente dizer que eles podem ser tanto negativo como positivo também. Cabe espaço aí para um elogio. Agora vamos pontuar as seguintes características desse gênero. Sim, trouxemos, concisão, objetividade, uso da norma padrão da língua. Quando eu digo de concisão, eu estou dizendo de uma resenha que procura dizer o que é necessário, sem muitos exemplos, sem muitas repetições. Isso porque o texto ele tem como função mostrar, demonstrar aí o que é o objeto que está sendo resenhado. Então, ele não fica dando muitas voltas, não. É bem objetivos mesmo, E para que o leitor também não tenha que ter a necessidade de ver o objeto original. Ele consegue ter informações a partir dessa resenha. Sobre o que se trata, a obra ou o livro, depende do material que está sendo resenhado. A objetividade, justamente é algo também que não podemos deixar de falar nem de mencionar.
Por se tratar de um gênero que é científico, ou seja, a resenha, ela exige um grau de objetividade da sua linguagem. Haja vista que interferências, né, da pessoalidade, do que você acha, vão acabar atrapalhando aí esses métodos que envolvem ciência. Então, o ideal é que você use um sentido o quê? Literal, né? É sempre muito bem-vindo nesse tipo de textos, né? Sem colocar muito eu, né? Mas colocar de uma forma geral, que é a terceira pessoa aí. E vale lembrar também que ela apresenta o quê? Um resumo, é uma análise, né, de dados. Então, o uso da norma padrão da língua consegue manter essa clareza aí, né? Então, recomenda sempre usar a norma padrão, né? Seja a variante aí da linguagem que é mais utilizada nas resenhas. E uma boa resenha crítica? Uma boa resenha crítica ela deve ser o quê? Clara, né? O mais claro possível. É interessante a gente perceber que a resenha ela precisa ser entendida, né? Compreendida pelo leitor. Então, clareza, objetividade, uma linguagem simples favorece toda essa compreensão aí. E a estrutura da resenha? Vamos falar um pouquinho desses modelos aí de textos. Ela segue aí muito também os dissertativos e os argumentativos, que são compostos por quê? Por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, logo lá na introdução, eu consigo contextualizar o que será lido na resenha, né? De qual obra que trata, quais os objetivos da resenha, qual que é a relevância sobre o que será dito, né, para o leitor. É um resumo aí da obra, né? E é interessante que aqui nesse resumo, né, e essa é a grande diferença de resumo e de resenha, porque quando eu falo de resumo, eu tenho ali só informações da obra. Já a resenha não. A resenha eu consigo colocar ali também o que eu acho, né? Eu consigo dar a minha opinião. Então, é interessante que você observa, né, que tem a descrição das ideias desenvolvidas na obra, mas com a crítica também. O autor ele consegue apontar as suas ideias aí, opinando, né? E que pode ser tanto a favor ou contra. Colocando sempre citações, né, que buscam mesmo basear lá dentro do texto ou da obra, né? Falas, por exemplo, né, de algum personagem. Isso tudo para comprovar aí o seu pensamento e transmitir o que você está opinando. Quando a gente fala de resumo, né, a gente tem que entender que deve constar a estrutura da obra, né? Se a gente está falando de livro, o autor ele pode dizer quantos capítulos tem, como são divididos, quais são, qual é o mais importante e assim por diante, né? Caso seja uma obra cinematográfica, quando eu estou me referindo a filme, eu também preciso transmitir essas informações, né? Animação, drama, suspense, falar de que tipo de filme que se trata, né? Deixar claro logo no início aí, porque isso ajuda também na compreensão aí do leitor. E no final eu preciso dar essa opinião direta aí, né? O resenhista ele consegue transmitir o seu posicionamento, né? A sua opinião é muito importante, é o que faz a diferença aí. Os dados sobre essa produção, elas são retiradas justamente do texto original, né? E ajuda aí a comprovar essa ideia. Bem, falamos da estrutura, agora vamos falar um pouquinho então desse tom crítico. Isso, já que a gente usou o termo, né, resenha crítica, e é bom deixar claro que a crítica, né, nem sempre ela é negativa, ela pode ser positiva também. E se ela for negativa, ela pode ser uma crítica construtivista, né, que vem ajudar, né, apontar uma solução. Então, essa capacidade de interpretar os pontos mais importantes do tema, né, e opinar a respeito, sempre tendo como base os textos, as informações, né, e até pesquisando em outras fontes também, para ajudar aí, complementar o seu argumento, né. A resenha, ela consiste em uma descrição que é minuciosa, né, de uma determinada obra, de um filme ou de qualquer outra expressão artística aí. Mas ela precisa ter essa elaboração, né, de mostrar os dados que se referem, apresentar o resumo, mas o seu posicionamento, que é muito importante. Então,
como começar uma resenha crítica, professora? Essa deve ser a pergunta, né, que está aí na sua mente, né, estudante? Então vamos lá, vamos esclarecer aí como começar uma resenha crítica. Bem, primeiramente, observe dados sobre a produção da obra. Nome do autor, do diretor, a editora, nome da obra, o ano da publicação, referências bibliográficas e também, assim, fazer uma ideia geral. É possível também apontar aí até algumas falhas de edição, você descobrir alguns erros de sequência, né? Mas sempre traz uma linguagem aí acessível. Você precisa ter essas questões técnicas aí e colocar isso na sua resenha, né? O autor de uma resenha, ele deve ter o conhecimento necessário para fazer as críticas. Então, ele precisa colher todas as informações possíveis para conseguir descrever isso na obra. Por isso é muito importante ler o livro, assistir, se trata de um filme, assistir o filme e pesquisar um pouco sobre esses assuntos, né? É importante conhecer o que você está lendo, o que você está assistindo, né? Para depois você ter segurança no que você vai escrever e, além disso, sobre o que você vai opinar. Então, esse aí é o primeiro passo, colher todas essas informações. E agora, o segundo passo, ler a obra que vai ser resenhada, né? Pelo menos 2 vezes. Ah, se é um filme, assistir o filme pelo menos 2 vezes. Antes de iniciar uma resenha, é fundamental que a pessoa esteja disposta a quê? A se jogar dentro da obra, né? Olha aí a imagem que eu trouxe, justamente para retratar isso aí. Você precisa estar disposto, né, a ler, a conhecer melhor sobre esse objeto de estudo aí. Deixe as anotações para depois. Apenas se concentre agora na leitura, né? O primeiro momento é esse, concentrar na leitura. E aí, claro que vai ter o quê? Uma releitura. É imprescindível fazer uma releitura da obra que você vai analisar. Porque essa segunda vez é que você vai perceber alguns elementos que foram vistos, né, anteriormente, mas é agora, nessa releitura, que você vai conseguir pontuar, né, em tópicos e conseguir determinar qual que teve maior relevância, usando até um lápis mesmo, ou até um marcador de texto, né, colocando as ideias principais aí no cantinho da página do livro, ou fazer um rascunho, né. E aí, dica, né? Qual que é a dica, então? Questionar. Ter sempre esse senso crítico aí, né? Quando você estiver fazendo a sua leitura lá, o que você às vezes não concordou muito, anota lá no cantinho, né? E deixa guardado para quando você for fazer a sua resenha, você ter aquele questionamento, talvez aquilo pode ser até o motivo de você dar a sua opinião, né? E pronto. Então, já feito aí o primeiro e o segundo passo, a gente vai fazer o que agora? Parar para pensar. Isso. Deixa por conta da sua imaginação. Agora a mente irá fluir. Após esses processos aqui que a gente conseguiu listar para vocês, estudante, é hora de quê? Você fez lá a leitura, a releitura, agora é importante você analisar o que você viu, né? O que você conseguiu absorver, né, desse conteúdo, rever as suas anotações, formar sua opinião e verificar aí outras fontes, né? Ouvir outras pessoas falando desse assunto, né? Fazer comparações. E somente depois desse processo aí todo consolidado é que você vai começar a escrever a sua resenha. Isso aí, né? Busque algumas respostas, sabe? Para algumas perguntas que são assim fundamentais antes mesmo de você iniciar lá a primeira linha da sua resenha. É importante a gente verificar, né, algumas respostas assim que vai ajudar nessa produção do seu texto e até na qualidade, vão favorecer, né? Eu vou listar algumas perguntas assim que são extremamente fundamentais, né? Que é, por exemplo, você pensar qual que é a principal tese aqui que eu vou defender, né? Qual que é a ideia que eu vou defender aqui, né? E como se desenvolve a ideia, né, do autor lá? Como que ele fez, né? Ela foi feita de maneira clara e bem explicativa? A obra que eu li, eu consegui ter essa compreensão de maneira clara?
Eu precisei de alguma bagagem prévia, né? Eu precisei buscar informações, né? Assistir uma outra pessoa falando sobre esse assunto para me entender. Foi agradável, né? Eu consegui compreender de maneira clara e objetiva. Então, são perguntas que você vai fazendo mesmo ao longo da sua releitura aí, né? Ela foi bem organizada, essa obra, né? Esse filme, ele conseguiu, assim, ser bem coerente. Então, você vai fazendo, formulando essas perguntas para chegar na sua própria conclusão aí. Agora, muita atenção no tamanho que o seu texto deve ter, né? Por mais que não existam, né, regras estreitamente rígidas, né, a respeito da quantidade de linhas, de tamanho, é interessante produzir um conteúdo que não seja muito grande, né? Então, sua resenha, ela já está aí praticamente pronta. Conseguimos aí relacionar e pontuar, né, alguns aspectos que são fundamentais, né? E significa que você, então, coletou dados, trouxe um resumo e deu a sua própria opinião. E agora temos um exemplo de uma resenha crítica, isso mesmo. Aqui nós temos o livro As Crônicas de Nárnia, que também tem a sua versão em filme, e eu farei a leitura de trechos aqui de uma resenha crítica, que foi escrita por Marcos Ferraz, e está disponível no site Revelando Sentimentos. E você, estudante, ainda que não leu, né? Você que ainda não leu a obra, né, ou não assistiu o filme, fica a dica, né? E fica valendo aqui a nossa informação da resenha crítica, né? Vai servir aí como uma ideia do que se passa nessa narrativa. Acompanhe. Quando um livro é lançado, eu não caio matando para me inteirar sobre o seu conteúdo. Ler sinopses, comentários da editora, indicação de outros autores. Eu sempre espero para ler e tirar as minhas próprias conclusões. Logo, As Crônicas de Nárnia teve um gostinho de surpresa para mim. Para ser bem sincera, eu não conhecia mais do que um leão, uma feiticeira, um guarda-roupa, Lúcia, Edmundo, Susana e Pedro. E para quem não conhece mais, assim como eu tenho certeza que o livro é uma ótima pedida. A obra completa conta com 7 livros, que não mais do que 115 páginas cada. Quem narra traz um encanto, um carinho, uma criação. Tem muita confusão, batalhas do mundo mágico de Nárnia, assim como a montagem do famoso guarda-roupa, que se dá logo ao fim do primeiro livro. Apesar do conteúdo bastante fantasioso, abrangendo magia, seres mitológicos, todas as histórias são fundamentadas em conceitos éticos e morais, o que, no meu ponto de vista, direciona a obra aí não apenas ao público infantil. Além disso, seus personagens são sempre dotados de forte inteligência, o que abrange grande conhecimento do mundo que uma criança em idade igual não tem. Sem contar que ele adora cortar cabeças, sujar umas espadas de sangue em algumas batalhas. Nárnia é um país no mundo mágico, cujo tempo é extremamente veloz do que o nosso. Enfim, dotada de uma natureza e bem singular e guiada pela fantasia e pela magia. As Crônicas de Nárnia é, sem dúvida, o livro que qualquer autor gostaria de ter escrito. Pronto, e aí nós finalizamos a nossa aula sobre resenha crítica. E agora é com vocês. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal YouTube SMED-GV. Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.